como acelerar o seu tempo para ganhar dinheiro na internet. Isso é um tema muito interessante, principalmente para você que tá travado no digital. Você ainda não sabe como fazer do jeito certo, você ainda tá patinando. Então eu vou te entregar esse conteúdo aqui e com certeza esse conteúdo aqui vai ser extremamente útil. E aqui eu vou trazer aqui para vocês 5 pontos, que foram os 5 pontos que eu fiz no começo, negligenciei e depois eu vi que faz total sentido. Então vai ter o ponto 1 aqui, o ponto 2, o 3, vamos enumerar, 4 e o 5 aqui. Então já tá bem escondidinho. Para cada um deles eu vou trazer aqui uma explicação lógica, vou trazer detalhes, até mesmo exemplos para você que tá aí já sair daqui conseguindo aplicar. Tá? Massa? Minha turma, é o seguinte, às vezes algumas coisas, talvez para quem tá me escutando, vai até soar meio que contraditório algumas coisas aqui. Por quê? Porque tem muitas coisas que a gente tem que sair da casinha para aprender a ter resultado. E você vai aprender aqui com os meus erros e também com os meus acertos. Então, vamos lá. Preste muita atenção em tudo que eu vou falar aqui. Qual que é o primeiro ponto que eu quero que você que tá travado, ou então você aí que por algum motivo tá começando agora, se você tá começando agora, você é uma pessoa de muita sorte. E quando eu comecei, eu não tive um conteúdo aqui desse para me ajudar. Mas o que eu quero que você absorva o máximo possível? Primeiro ponto, cara, procure dominar um tema específico. Presta atenção. Quando foi minha vez, eu tive problema com isso aqui, porque eu fiquei pulando de galho em galho. Na minha vez, eu falei, vou tentar um pouco de Google, vou tentar um pouco de Facebook, vou criar site, vou tentar orgânico, vou tentar ser coprodutor, prestador de serviço, e tá tudo certo. Isso principalmente me gerou bagagem para poder estar aqui trocando essa ideia com você. Porque o que eu nunca fiz, gente, eu não falo, por exemplo, eu nunca fiz o tal do dropshipping, e nada contra, tá? Mas eu nunca fiz, então não posso julgar. Não tem como eu julgar um negócio desse. Mas agora, eu já fiz tudo isso aqui que eu falei pra você, coprodução, prestação de serviço, gestão de tráfego, já fiz afiliado, já sou produtor, tráfego orgânico, e-mail marketing, X1. Cara, eu já fiz muita coisa. Hoje eu tenho bagagem, isso foi bom, mas só que qual que é a grande sacada aqui? Principalmente pra quem tá começando. Tira essa ideia de que você precisa de muitas coisas pra fazer dinheiro. Isso é mentira. Você não precisa de muitas coisas pra fazer dinheiro. Na verdade, você precisa de muito poucas coisas pra você fazer dinheiro. No seu começo, o que você quer? Você quer ter resultado. Então você tem que procurar dominar um tema específico. Só que não é só isso. Aqui eu vou trazer algumas coisas aqui que você tem que se atentar. Primeiro, levanta a caixa com o seu trabalho convencional. Por que eu tô falando isso aqui? Porque vira e mexe, eu chego no meu direct, aqui mesmo no YouTube, as pessoas... Como é que eu faço pra levantar um caixa pra poder investir em tráfego pago? Eu falo, cara, como que você faz pra levantar caixa? Trabalha. E às vezes a pessoa pensa até que eu tô sendo grossa, mas não é, gente. É que você precisa aprender a fazer o negócio aqui dentro. E isso, principalmente, eu já vou até descobrir aqui qual que é o 2, que é o seguinte, entenda que o começo vai ser demorado mesmo. No começo, você tem pouco caixa. E o demorado que eu falo é louco aqui, que tipo, a minha cabeça é nos 10 mil por mês, tá? Esse é um marco na trajetória como afiliado. Mas até você chegar lá, vai ser um pouquinho demorado. Você não vai conseguir sair do dia pra noite. Isso é fato. Então, esse mês você vai fazer seus R$500, mês que vem seus 900, depois 1.000, depois você vai ter esse efeito bola de neve. E principalmente quando eu falo disso aqui, ó, esqueça tráfego orgânico. Pra você que tá no começo agora, você precisa ver isso aqui entrando o mais rápido possível. Então, esquece isso aqui. Então, no começo, é o seu trabalho convencional que vai bancar esse segundo negócio que você tá abrindo aqui. Então, você tem que ter essa cabeça. Tem como você levantar um caixa ali dentro do mercado digital mesmo? Cara, tem. Mas o que é mais rápido? É você usar do seu capital, do dinheiro que você já tem aí pra investir aqui. Porque, cara, você vai primeiro. Você não precisa de altos valores. Consegue começar aqui com menos de R$500 e fazer esse negócio girar. Então, você vai trabalhar, cara. Quando foi minha vez, eu fazia hora extra, eu pegava plantão das outras pessoas, ganhavam a mais pra eu poder investir em tráfego pago. Era isso que eu fazia. E é isso que eu recomendo que você faça. Você use o seu dinheiro pessoal, o seu trabalho convencional para investir aqui. E só entenda o seguinte, não adianta você querer investir R$300 e querer que volta 30 mil do outro lado. Não vai acontecer. No começo ali, é totalmente possível você conseguir ROI 2, ROI 3. Quando eu tô falando de ROI, retorno sobre investimento. Você botar 100, voltar 200, botar 300, voltar 600. Mas mesmo assim, as pessoas vêm com a cabeça de que é possível botar 300, voltar 30 mil do outro lado. Gente, se eu quisesse só vender um curso aqui pra vocês, eu tenho meus treinamentos hoje. Tá aqui no link da descrição. Você pode ver lá no meu Instagram, no link da bio, anúncio meu. Só que eu não preciso ficar inventando coisa pra vender. A verdade vende muito mais que isso aí. Hoje, por falar a verdade, eu vendo muito mais que muita gente exagerando coisa aí. Isso é fato. Várias vezes eu pego isso aí. As pessoas tentando entrar no meu perfil, no meu funil e tentando entender como que eu faço pra fazer tanta venda. E hoje eu faço venda, gente. Nossa, a gente vende pra caramba aqui, tá? E a grande sacada é que eu não preciso ficar exagerando o número. Eu não falo mentira, não fico mirabolando
falando coisa, eu não prometo 100 mil reais em 7 dias pra ninguém, sabe? Por mais que eu sei que isso é possível, mas eu prometo coisa pé no chão, que eu sei que é totalmente factível e deixa as pessoas tranquilas. Então entenda o seguinte, cara, no começo as coisas vão ser demoradas mesmo, porque é que nem uma bola de neve, você joga ela lá de cima, ela vem rolando, a bola de neve vai ficando maior conforme você vai reinvestindo. Então levanta a caixa da maneira tradicional, com o seu trabalho tradicional, com fazendo bico, fazendo hora extra, uma coisa que você não gosta de fazer, que infelizmente você não gosta de fazer, mas você tem que fazer para levantar dinheiro. Foi assim comigo, é assim com a maioria das pessoas. E depois é um processo natural. Esse negócio vai ficando tão grande, que a matemática passa a não fazer sentido. Como assim? Cara, o simples fato de você olhar pro seu trabalho foi o que aconteceu comigo. Eu olhei pro meu trabalho, eu ganhava lá meu dinheiro, trabalhando 8 horas por dia. E eu olhei pra internet, pô, aqui eu trabalho 1 hora só e já tô fazendo mais que o triplo que eu ganho aqui. Não faz sentido eu continuar aqui. Aí você vai ver que a matemática vai falar por você. Então no começo mesmo, para com esse negócio de ai, Paulo, eu quero um hack pra eu poder levantar a caixa. mano, o hack é trabalhar. Faz o teu trabalho aí, investe aqui nesse negócio que você tá criando, que a chance disso dar certo é absurda. Esse aqui é o primeiro ponto aqui, que inclusive eu errei, gente. Eu era muito mão de vaca. Eu até tinha dinheiro pra investir, mas eu não investi, que eu falava, não, mano, esse negócio vai que isso aqui é uma furada. Eu vou podar meu dinheiro aqui e vou ficar com medo de perder. E eu entendo quem tá aí do outro lado e pensa assim também. Porque eu pensei. Só que entende o seguinte, não é furada. Internet não é tendência. Internet era tendência 20 anos atrás. Hoje a internet é uma realidade. Dá pra fazer dinheiro com isso, dá pra fazer muito dinheiro com isso. E se você ficar de fora, você vai se arrepender muito. Então não é mais um talvez dê certo. Vai dar certo, só tem que fazer do jeito certo. Então esse aqui é o primeiro ensinamento, é o primeiro pilar aqui. Segunda coisa, pô, vai deixando o like aí, gente. Vai botando aí, vai interagindo comigo aí. Não esquece de deixar esse like. Segunda coisa, faça alguma coisa todos os dias. Isso aqui, ó, minha gente, eu até descobri isso aqui, ó, pra você entender. Evoluir pouco é melhor que não evoluir nada. Eu vou dar o meu exemplo, mais uma vez, meu exemplo pessoal pra vocês. Pra quem já conhece um pouquinho de mim, já viu um pouquinho das minhas histórias, eu desisti do marketing digital 2 vezes. Eu conheci esse negócio, até fiz dinheiro e parei. Depois eu fiz de novo, parei, porque tava dando ênfase na minha carreira lá que eu tinha lá quando eu não empreendi ainda. E eu vim dar certo mesmo na terceira. Essa que é a realidade. Então eu conheci ali, por um acaso, na época, eu tinha uma namorada e tal, ela descobriu esse negócio de marketing digital, mostrou pra mim, eu descobri ali na época. Comprei um cursinho bem barato, que ensinava bem pouco, mas ensinava uma coisa relevante ali. Apliquei, tive resultado, só que não foi lá aqueles resultados, fiz uns R$1.000 ali, e eu caguei pro negócio, essa que é a verdade. E parei. É foda lembrar disso. E eu parei, eu fui parando de estudar, parei de assistir as aulas, parei de assistir ali os conteúdos do curso, e o que aconteceu? Eu fui deixando de lado, e quando veio, eu já não tava fazendo mais aquilo. Aí teve uma vez que eu falei, não, aí você assiste um podcast em algum lugar, você assiste um vídeo em algum lugar, você fica cheio de ânimo de novo, pô, agora vai. Aí fui de novo, cara, dessa vez eu fiz muita grana, pô, fiz mais de R$20 mil. Aí eu recebi uma proposta lá no meu trabalho, era pra ficar 6 meses lá nesse outro estado fazendo um curso. Eu falei, mano, vou pra lá. Por lá ainda tentei levar, mas eu dediquei totalmente ao curso que eu tava fazendo lá. Falei, vou pegar esses 6 meses aqui e depois eu vejo se eu volto. E esfriei de novo. Nisso aí, eu perdi 2 anos, gente. Eu não vou falar que eu perdi, não, mas foi uma história de 2 anos. E eu não quero que isso aconteça com você. Nossa, CPM no Facebook era baratinho. O custo do CPC no Google era centavos. Uau! Qual que foi o grande ponto que fez com que eu tivesse parado com isso? Foi isso aqui, ó. Que você não usa atrofia. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu já não tava mais usando a habilidade que eu tinha adquirido ali e eu fui perdendo elas poucos. E o mercado digital é dinâmico, a gente sabe, tem que estar sempre atualizado. Então, se você não tiver antenado com isso, assistindo alguma aula todo dia, acompanhando isso aqui de alguma maneira todo dia, olhando para suas campanhas pelo menos todo dia, nem se for 30 minutinhos por dia, você vai atrofiar, o fogo vai baixar. Que foi isso que aconteceu comigo. Cara, e eu fico, cara, Paulo, você é um idiota, mano, você fez R$1.000, agora era só entender como que eu faço para fazer 10 mil. E eu falei, não, deixa isso pra lá, vou focar aqui na minha carreira. E tudo certo, foi o Paulo ali daquele momento, tá? Então, se você parar de estudar todo dia um pouquinho, vamos estudar um pouquinho sobre CPC, um pouquinho sobre estratégia de lance, um pouquinho sobre leilão, um pouquinho sobre fazer melhores anúncios, um pouquinho sobre pré-sell, um pouquinho sobre produto, todo dia, nem se for 30 minutos por dia, você vai esquecer essa parada e você vai parar de ter resultado e o seu fogo vai apagar. Sabe essa chama que queima dentro de você, essa vontade imensa de mudar de vida? Você vai começar a se acomodar. Você vai falar assim, não, pra mim tá de boa, pra mim tá tranquilo. Não quero ser rico, não quero ser milionário, não. Pra mim eu só quero minha vidinha aqui mesmo. Aí você vai se contentar com a mediocridade. Naquele momento lá, 2 anos atrás, foi isso que aconteceu comigo. Não quero que aconteça com você, por isso que eu tô te dando essa sacada aqui. Ouve isso,
porque no meu momento lá ninguém me falou isso. Ninguém me falou. Se alguém tivesse me dado esse chacoalhão aqui, talvez não teria acontecido comigo. Espero que seja útil pra você essa chacoalhada aqui que eu tô te dando. Do fundo do coração mesmo. Gente, quem precisava ouvir isso aqui? Quem já tava meio... Pô, Paulo, ainda bem que você falou, já tava, cara, querendo deixar pra lá, meio desleixar. Obrigado por ter falado. Isso pra mim é importante, gente, porque às vezes eu paro aqui e eu fico, mano, eu vou produzir um conteúdo pra essa galera, eu vou ficar 1 hora falando na frente da câmera ali. Será que vai ser útil pra esse pessoal? Ou será que vale a pena eu ficar fazendo isso? Porque dinheiro por dinheiro mesmo, eu ganho muito mais dinheiro subindo campanha, testando produto, fazendo acontecer, criando uma oferta funil, do que ficar fazendo esse conteúdo aqui. Mas será que vale a pena? Será que eu tô ajudando alguém? Então bota aí pra mim. Se eu tô te ajudando, se isso aqui serviu pra você, escreve aí. Cara, eu precisava ouvir isso aqui, Paulo. Obrigado. Precisava. Valeu, mano. Bota aí pra eu saber. Isso é mais pra mim do que pra você. E pra você também. Quando a gente assume, a gente tá sendo humilde, que assumir que a gente tem um problema, que a gente precisa resolver esse problema. Segundo pilar aqui que você deve seguir pra ter resultados. Veja podcast de pessoas de sucesso na internet. Gente, eu vou contar aqui pra vocês algo muito pessoal meu. Eu gosto muito, assim, de essas festas grandes, assim. Então eu sempre fui muito carnavalesco, sabe? E eu lembro, cara, que teve um momento na minha vida que eu falei, cara, eu não posso ir porque eu tô aqui me dedicando nessa parada, não vai rolar. E eu ligava a televisão, o que tava passando aquela porcaria? Desfile da escola de samba. Aí agora os filhos da mãe botam os bloquinhos de Belo Horizonte. Aí eu falei, pô, mas você tá me prejudicando. Aí o que eu falei? Vou assistir algum conteúdo aqui na internet. Esqueça dessa porcaria. Aí o que eu fui? Fui lá assistir alguns podcasts. E, cara, aquilo ali foi tão bom pra mim, mas foi maravilhoso pra mim. Eu comecei a ver conteúdo que tava me agregando, até esqueci que era a época de carnaval. E eu vi pessoas ali totalmente desacreditadas, sabe? Um pessoal que eu falei, não é possível. E aconteceu isso aqui comigo. Isso aqui me deu um gás. Porque eu fui lá e eu vi uns caras que não sabiam falar português direito, fazendo mais grana que eu. Eu vi uns caras que, sinceramente, cara de 50 anos de idade tendo resultado, um garoto de 18 tendo resultado, cara que nem terminou o ensino médio tendo resultado, um cara que, inclusive, eu lembro até hoje, o entrevistador lá do podcast perguntou, não, mas como que você atribui esse resultado seu aqui? Você criou essa oferta aqui? Ele falou, não, cara, eu vi uma oferta que tava ali, que alguém já tava fazendo, e eu fiz igual, só que um pouquinho melhor. Aí o entrevistador perguntou, mas o que se você fosse fazer? O que você faria pra quem tem casa? Ele falou, cara, eu não faço a mínima ideia de como que cria. Eu sei que eu vi ali que já tava funcionando o negócio, eu fiz. E assim, fiz mais de 1 milhão aqui. Eu falei, puta, mano, não é possível. O maluco nem sabe o que ele fez direito, mas fez grana. E é essa parada. Mas só que você tem que tomar cuidado com uma coisa, que é essa aqui, ó. Tome cuidado com as exceções. Como assim tomar cuidado com as exceções? Cara, exceção não é regra. Você vai ver ali o cara, em 5 meses eu fiz R$1 milhão. Aí você vai falar, porra, eu já tô 1 ano nisso aqui, como que eu não fiz nem 50 mil ainda? Exceção não é regra. Entenda isso. Vai ter esses bichos que foi uma exceção. Você não tem que se pautar pela exceção. O que você tem que olhar ali? Qual é o padrão dessas pessoas? Qual que é o padrão? Geralmente, essa galera que tá aqui, eles fazem isso, fazem aquilo. Entendi. Geralmente, esse pessoal que tá aqui, eles têm esse tipo de mentalidade. Entendi. Não pega a exceção do cara que ficou rico da noite pro dia. Tem um pessoal que nasce com aquele virado pra lua. Acontece, mas só que isso não é normal. Isso é exceção. Agora vamos lá pro 4º ponto. Preste atenção. Desenvolva uma mentalidade de mudança. Gente, ó, entende o seguinte. Você não nasceu pra ser rico. Você que tá aqui me assistindo, você muito provavelmente você não é rico. Você não tem grana pra caramba. Você nunca teve alguém na tua família, talvez, que é multimilionário, que saiu do zero e ficou multimilionário. Talvez você não tenha nem referências disso. Então, por isso, você tem que começar mudando aqui. Você nasceu num ambiente onde você teve pra si que qual que é o modelo de negócio que você tá implementando, estudar, fazer uma faculdade, trabalhar pra alguém. Então, se você quer mudar esse ciclo aqui, você tem que começar mudando aqui. Quem fala aqui que mentalidade é bobeira, quem fala que é papo de coach, é porque é a pessoa que mais tá precisando. Pra que eu vou ler um livro que eu posso ler um resumo dele aí na internet? Isso é papo de pessoa medíocre, que tá na média. Gaste 30 minutos do seu dia, invista, na verdade, 30 minutos do seu dia lendo alguma coisa. Paulo, mas o que eu vou ler? A verdade é que isso não importa. Você adquirir este hábito é o que importa. Não interessa se tá lendo um romance, mas você ser uma pessoa que tem hábito de leitura, é uma pessoa que tem um hábito de crescimento, uma pessoa que tem hábito de cultura, de adquirir conhecimento, de adquirir cultura, que sabe conversar, que sabe usar, escrever, que não manda aquelas mensagens no WhatsApp sem pé em cabeça, sem vírgula, sem ponto, sem interrogação, sem nada. Uma pessoa culta que sabe se comunicar. Isso a galera não tem. Agora, se você quiser unir o útil ao agradável, você compra um livro que realmente vai te direcionar. Tem vários clássicos, Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, os livros de Napoleão Hill, Cresça, Enriqueça, A Chave da Mentalidade, Mindset. Beleza, top. Mas desenvolva uma mentalidade de mudança, porque senão tua vida vai continuar a mesma coisa. Você reflete de tudo que tem dentro da sua cabeça. O que você pode usar para isso aqui, ó? Livro, é o que eu recomendo, que eu acabei de falar aqui,
de espiritualidade. Cara, até se você for ateu, busca se conectar com o seu espírito. Eu sei que se é ateu, você não acredita que existe um ser maior lá. Embora eu acredito que não tenha muitas pessoas ateias aqui, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que coloquei na minha rede social que eu sou cristão, acredito em Deus, acredito em Cristo, acredito no que tá lá na Bíblia, por mais cético eu seja. Olha que eu sou uma pessoa muito cética, mas nisso eu acredito. Então eu acho que não tem muitas pessoas aqui, mas se tiver, cara, se você é ateu, cara, busque se pegar no que você acredita ali. Espírito, vá lá estudar alguma coisa sobre espírito. Se você acredita que o seu Deus é a natureza, vá se conectar com a natureza. Se acredita que, sei lá, seu Deus é o universo, se conecte com o universo. Eu tô falando aqui de espiritualidade. Então, vá buscar sua espiritualidade, desenvolver sua espiritualidade. Por quê? Porque isso é muito importante, gente. Acreditar em alguma coisa maior, em alguma coisa que rege as leis naturais dessa natureza, desse universo, é muito importante. Então, se conecte com isso. Hoje eu tenho uma rotina diária, acordo de manhã, leio um trechinho da Bíblia e depois vou ler o meu livro. Então, nisso aqui eu já mato essas duas coisas. E sobre dinheiro. Estude sobre dinheiro. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Na faculdade, na escola, na sua casa, alguém já parou pra estudar sobre dinheiro com você? Não, né? Você nem precisa falar. Lembra do que eu falei lá atrás? O que você não usa atrofia? Se você ficar se esquivando de conversas de dinheiro, você nunca vai desenvolver essa habilidade, porque você não vai usar esse conhecimento. Na verdade, você nem vai desenvolver esse conhecimento. Eu nunca vi meus pais conversando sobre dinheiro, a não ser quando tava faltando, a não ser quando a conta tava atrasada, o boleto tava atrasado. Aí nem era uma conversa, era uma discussão, era uma briga. Eu nunca vi eles sentando assim na mesa e falando: olha, é o seguinte, vamos fazer aqui nosso planejamento, nosso orçamento mensal, vamos ver aqui o que a gente precisa, onde que a gente pode economizar, onde que a gente pode investir. Eu nunca vi. Entenda e converse sobre dinheiro. Hoje a gente vive numa sociedade que fala que dinheiro é coisa suja, né? Dinheiro é sujo. Cara, dinheiro não é sujo, não. Sujo é o que você pode fazer se você tiver muito dinheiro. Então, o dinheiro só vai revelar mesmo quem você é. Esse papinho de que, dinheiro não presta, dinheiro é sujo, é um papinho de gente preguiçosa que não quer sentar a bundinha na cadeira pra trabalhar e ganhar dinheiro. Pode mandar esse conteúdo aqui pra quem fica falando, dinheiro é sujo, dinheiro não presta. Pode mandar exatamente esse trecho que eu tô falando aqui pra essa pessoa aí. Então, estude sobre dinheiro. Aprende a dominar isso aqui. Por quê? Porque não ensina na escola, não ensina na faculdade. O sistema não quer que você entenda disso aqui, não. Porque se você entender disso aqui, você não vai ser burro, você não vai ser carga, você não vai ser massa de manobra do sistema, tá bom? O sistema quer massa de manobra. Vamos lá pro quinto pilar aqui, cara. Foi muito importante também na minha vida, num período da minha vida que eu deixei isso aqui de lado. Isso aqui é complicado, gente, ó. Cuida da sua saúde, velho. Isso aqui nem é um papo de uma pessoa da área da saúde, gente. Isso aqui é um papo de um empreendedor, uma pessoa que trabalha com a cabeça. Entenda o seguinte, pra mim isso aqui teve muita relevância, porque o emprego que eu tava antes, eu era militar, e militar tem muito disso do físico, né? Vamos, cabeça caga que tem na cabeça, vamos ficar muita noite sem dormir, vamos carregar peso, vamos tirar serviço, atirar, correr, andar, carregar peso, etc, marchar. E quando eu vim empreender, totalmente ao contrário, porque tá tudo aqui. O único esforço físico que eu faço quando eu estou trabalhando é isso aqui, ó, e no mouse mexendo aqui. Esse é o esforço físico. Agora aqui dentro o esforço é muito intenso. E aí que tá, mano. Se você quer ter um braço forte, o que você faz? Você vai pra academia e faz musculação. Mas se você quer ter uma cabeça forte, como é que faz? Ninguém me ensinou isso. Aí a gente volta de novo lá nos primeiros pontos que eu falei. Que você não usa atrofia. Ou seja, aquilo que eu falei aqui pra vocês no quarto ponto aqui, ó, não tava fazendo. Não tava lendo o livro, ou seja, não tava desenvolvendo minha mentalidade, não tava conectado com a minha espiritualidade, não tava entendendo sobre dinheiro, ou seja, já não tava usando a parada. Mas e aí, é só isso? Não, cara, não é só isso, porque quando eu falo de saúde, também vai tudo que você coloca dentro do seu corpo e como que você trata ele, pra você deixar sua cabeça mais livre e muito mais, digamos assim, potente pra te gerar resultados. Isso é ciência, viu, gente? Então vai desde o que você faz com o seu corpo, desde o que você coloca dentro do seu corpo e desde uma coisa muito importante que é o nível de descanso que se dá pro seu corpo. Mais uma vez, eu vou trazer a musculação. Se eu ficar só lá na academia todo dia malhando o meu braço, o que vai acontecer? Eu vou lesionar ele, porque o crescimento ocorre no descanso. Porque o que eu faço? Eu rompo as fibras musculares aqui do meu músculo e dou tempo para elas se reconstituir. Só que quando elas se reconstituem, elas se reconstituem com maior volume, com maior força, com maior potência. Tanto que ao longo do tempo eu vou aumentando a carga que eu coloco ali para machucar o meu músculo. Então a musculação nada mais do que eu produzir micro rupturas no músculo para depois ele se regenerar mais forte. Só que ele se regenera no período de descanso. Mesma coisa que você tem que entender com a sua cabeça. A sua cabeça é assim. Você vem, entope ela de conteúdo, usa pra caramba, lê pra caramba, aprende pra caramba, executa pra caramba, sobe coisa pra caramba. Só que depois, se você não der um descanso pra ela, no outro dia, o que vai acontecer? Você vai, digamos assim,
lesionar tua cabeça, porque você não tá dando tempo pra se reconstituir. Tô falando uma linguagem bem abrupta, quase que simplista, mas pra que fique claro essas analogias que eu tô fazendo. Como que você pode fazer pra ter mais performance aí quando eu tô falando de cuidar da sua saúde? Essas coisas aqui, gente, isso aqui eu levei pra vida, tá? Primeiro, sono, que é o que eu acabei de falar. Você vai usar muito do seu cérebro, muito dos seus neurônios, muito da sua cabecinha. E se você não der tempo pra ela se recuperar, não vai acontecer jamais essa regeneração até mesmo mais forte, até mesmo com fibras melhores, fazendo analogia à musculação. Então você tem que dormir no mínimo 7 horas por noite. Então você vai dormir meia-noite, cara, se acordar antes das 7 tá errado. Entenda que se você conseguir, vai ser muito melhor pra você vai ter muito mais resultado, você não tem dúvida. Então parece bobo você falar, pô, Paulo, mas eu já tô sem tempo, se eu dormir mais aí que eu não vou ter tempo. Só que a verdade é que naquele pouco tempo que você tem, você vai produzir muito mais que se você tivesse mais tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. E isso é o que tava na minha cabeça quando eu vim do meio militar. Eu falava assim, eu vou ficar dormindo esse tempo todo, em vez de eu dormir 8 horas por dia, eu vou dormir só 5, e aí me sobra 3 horas a mais pra eu produzir. Só que não vale a pena. Vamos supor aqui, eu dormi 8 horas, vai me sobrar 2 horas livre no meu dia pra eu empreender. Agora, se eu dormir 5 horas, vai me sobrar 5 horas. Aí eu penso assim, pô, vou dormir só 5 horas, porque aí me sobra mais tempo pra poder empreender. Só que a verdade é que nessas 5 horas você vai render muito menos do que se você tiver descansado e sobrar pra você até as 2. Parece louco, mas é verdade. Em 2 horas, você, uma pessoa descansada, consegue produzir muito mais do que uma pessoa mal dormida vai produzir em 5. Eu fiz, me ferrei, acabei com a minha saúde, fiquei estressado pra caramba, não foi um momento que eu precisei buscar ajuda psicológica. A primeira coisa que a psicóloga chegou comigo, como é que tá seu sono? Falei pra ela, falou, meu amigo, você vai regular isso, senão não tem como. Eu regulei de ter. Eu comecei a ter mais resultado, comecei a ganhar mais dinheiro, porque eu tava descansado, tomava decisões melhores, fazia atividades melhores e era muito mais assertivo, não cometia esses errinhos bobos, sabe? Sono, muito importante, muito importante mesmo. Eu pensei que não era, mas já estou te dando a letra aqui, é muito. Depois, a alimentação. Já faz praticamente 4 anos que eu não bebo uma bebida alcoólica e não como açúcar. Preciso ser igual ao Paulo? Não preciso. Só preciso comer menos, só preciso beber menos. Eu fui muito radical no começo porque eu falei, eu vou tirar essa porcaria da minha vida. Aí eu fui e tirei, só que aí depois eu desacostumei. Hoje, se eu comer alguma coisa com açúcar, o gosto é ruim pra mim. Então o corpo desacostuma. E o corpo desacostuma de uma coisa horrível. Então eu dou graças a Deus de eu ter desacostumado com essas coisas. Mas não precisa ser igual ao Paulo, tão radical. É melhor for muito. Mas, velho, entende o seguinte: sempre que você tomar um copo de álcool, um copo de uma cerveja, qualquer coisa que seja, entende que você tá diminuindo um pontinho na sua produtividade. Produtividade é igual ao que? É dinheiro. Porque quanto mais produtivo você for, mais dinheiro você está fazendo na internet. Ponto. Não, você trabalha com a cabeça, lembra? Outra coisa, não preciso nem falar, exercício físico, cara. Cara, isso aqui eu pequei por muito tempo, gente. De 24 pra cá que eu peguei mais firme mesmo. De 1 ano e meio pra cá que eu peguei mais firme na atividade física mesmo. E eu vejo a mudança. Então hoje eu separo na minha agenda, no mínimo, 4 vezes por semana de atividade física. Eu gosto muito de correr, eu gosto de fazer musculação também. Então isso aqui ajuda a minha produtividade, na minha cabecinha aqui a trabalhar melhor. E se ela trabalha melhor, eu produzo mais dinheiro, eu produzo mais liberdade, eu produzo mais conforto. Deixa até mesmo a sua estética mais agradável. Então é muito legal você olhar no espelho e assim, pô, que legal, cara, meu corpo tá bacana. Então esse não é o maior benefício ali de praticar atividade física. O melhor benefício é aqui dentro, que muda aqui dentro, que ele vai te trazer de maior performance pra dentro da sua produtividade, né? Isso eu tô falando numa esfera de empreender dentro da internet, mas por consequência você ainda, na verdade, fazendo tudo isso aqui, ó, você ganha de brinde ali uma estética melhor, uma aparência física melhor, que no fim das contas vai aumentar a sua autoestima, vai te deixar mais feliz, então vai fazer um efeito bola de neve ainda maior aqui dentro. Então, gente, resumindo tudo aqui, quais são os 5 pontos que você tem que implementar aí pra você ganhar dinheiro o mais rápido possível? Primeiro, procura dominar um tema específico, para de pular de galho em galho e esquece esse negócio de tráfego orgânico, vai fazer tráfego pago, procura uma estratégia para aplicar tráfego pago. Segundo, faz uma coisa todos os dias esteja em contato com isso, todos os dias aplique isso, porque isso aqui vai retornar para você. Lembra do seguinte, o que você não usa, atrofia. Terceiro, veja podcast de pessoas de sucesso na internet, isso aqui vai te dar um gás do caramba, vai te fazer com que você, essa galera conseguiu, também vou fazer, bora pra cima. Tome cuidado com as exceções, cuidado demais com as exceções, vai ter gente lá que é exceção, não é pra você se pautar sobre elas, apenas pra entender que existe ali, né? Pegue sempre o padrão. O que essa galera aqui tem de comum? Por que eles estão conseguindo ter resultado? O que eles fazem de incomum? O que todos eles têm de característica? Você vai ver que você vai achar um padrão. Desenvolva sua mentalidade, leia livros, se conecte com a sua espiritualidade e aprenda sobre dinheiro. Porque isso aqui você vai ter que aprender por conta própria. Porque se você for pelos meios convencionais, a galera quer que você seja burra mesmo, que você não sabe lidar com o seu dinheiro
que você tenha cartão de crédito, cheque especial, dívida, financiamento de 50 anos. É isso que o pessoal quer. Eles não querem que você domine isso aqui, porque senão você quebra a indústria. Imagina se todo mundo soubesse lidar muito bem com o seu dinheiro. Não existia financiamento, não existia cheque especial, não existia consórcio absurdo, não existia esse financiamento absurdo, não existia. Então aqui pega a galera que não sabe lidar com isso aqui, ou pelo menos quem sabe lidar muito bem sabe usar essas ferramentas ao seu favor, o que é coisa menos de 1% da população. Por último, e não menos importante, na verdade talvez mais importante de tudo, cuide da sua saúde. Descanse o seu músculo chamado cérebro, porque ele precisa de um descanso para se recompor. Coloque dentro do seu corpo o alimento que tem que estar aí dentro do seu corpo, não essas porcarias industrializadas que só vai ferrar com o seu desempenho, com a sua produtividade. Faça exercício físico regular, não é uma vez por semana, é no mínimo 3 vezes, no mínimo 3 vezes por semana. Cara, nem se for uma caminhada num parque, velho, pelo amor de Deus, compra um tênis, me bota um tênis e vai fazer alguma coisa, não pode ficar sem fazer nada. Lembra que eu falei? Isso aqui vai melhorar a tua produtividade, vai melhorar o seu físico, a sua estética, vai melhorar com isso a sua autoestima, vai te deixar mais confiante, mais alegre, mais feliz. Só tem benefício em cuidar da sua saúde. E agora eu quero saber o que você achou desse conteúdo aqui. Não só isso, eu quero que você tá aqui acompanhando, assistindo, eu quero que você faça o seguinte, que você elenque aqui pra mim, se você coloca aqui, qual foi o principal insight que você pegou aqui desse conteúdo que você acabou de consumir? Qual que foi a principal virada de chave? O que você, cara, isso aqui pra mim foi o mais relevante. Coloca aqui pra mim. E olha só, se você chegou até o final desse conteúdo aqui, é porque você tá querendo fazer acontecer mesmo, por isso que eu vou deixar um conteúdo muito mais denso pra você aqui do lado, tá? Esse conteúdo aqui, ele é muito mais denso, tem passo a passo, mão na massa, enfim, é pra quem quer fazer acontecer mesmo. Então, toca aqui, vamos pra cima e bora!